Olá pessoal, estamos começando mais um programa Xiloida, um programa onde o que é mais importante é ouvir o que o outro tem a dizer. Num mundo onde a gente está tão acostumado a falar e ouvir tão pouco, né? Eu estou conversando com uma pessoa que vai entender o que eu vou dizer. Deus nos fez com uma boca e dois ouvidos para a gente ouvir mais do que fala. Essa pessoa eu vou apresentar daqui a pouquinho, mas antes eu preciso agradecer ao patrocínio da Motiva Filmes, que está trabalhando nessa produção aqui, e ao meu amigo Evandro, que está por aí, correndo com a churrasqueira, com a comida, fazendo com que a gente tenha um dia bem agradável aqui. O meu entrevistado de hoje é uma pessoa que faz parte da minha vida há 20 anos, pelo menos. Nos últimos 20 anos fez parte de alguns momentos especiais. Pessoas importantes para a nossa vida são aquelas que fazem parte de momentos marcantes para a gente. E essa pessoa fez o meu casamento, ela batizou os meus 2 filhos, ela participou dos momentos mais difíceis da minha vida, de algumas despedidas de pessoas tão amadas, e sempre esteve ao meu lado. É um grande amigo e ele é padre, ele é o Padre Ivanor. Padre Ivanor, muito obrigado por estar aqui e muito obrigado por esses 20 anos de amizade, cara. Olha, Murilo, eu primeiro também lhe cumprimento, lhe parabenizo e desejo sucesso aí em todo esse seu trabalho e iniciativa e sonho que você está correndo atrás. E lhe digo assim também, de coração, Murilo, a gente talvez não está tão próximo devido à correria do seu trabalho e do meu, mas de fato, olha que nós já compartilhamos e temos assim muitas coincidências que nos uniram, que nos aproximaram e que nos trazem sempre presente um na vida do outro e eu acho que amigo é assim, não é aquele que talvez está toda hora junto e talvez não é só uma questão de sentimento, mas de presença, de realmente poder ser um apoio e eu lhe vejo também dessa forma, da mesma forma, tanto você quanto a Dai estão no meu coração e eu tenho certeza que o dia que eu precisar eu posso chamar e o dia que vocês precisarem só se eu não puder mesmo. E eu já precisei e sempre esteve à disposição. E com a nossa banda, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Zezinho na sua casa paroquial do Boa Vista. Nós tivemos a oportunidade de tocar na Arena Joinville, uma missa especial que teve lá. Nós tivemos grandes momentos com a nossa banda Imaculada. Eu, de forma pessoal, também fui enviado como ministro, né, na sua antiga paróquia no Saguaçu. Então, muita coisa especial da minha vida passou pelas suas mãos, pela sua bênção. Como diria nosso amigo, né, nosso amigo em comum, Roberto Carlos, que a gente já viveu grandes emoções, né? É verdade, padre, é verdade. E assim, eu me despedi do meu pai, tive seu abraço, e o senhor também se despediu do seu, e eu dei o meu abraço. Eu acho que isso são momentos como esse que a gente percebe quem são as pessoas que estão ao nosso redor, né? Bem isso mesmo. Eu acho que às vezes tem aqueles que de alguma forma aparecem, né, e somem como um cometa, e tem aqueles que vêm, têm uma constância, que ficam e que a gente vai construindo história. E quando a gente fala dessa despedida, padre, de alguém que se vai, eu aprendi com o Padre Chiru, que também foi seu amigo e meu amigo, me colocou num caminho muito legal, que ele dizia assim, ó, quando alguém morre, tu não pode dizer, eu perdi tal pessoa, porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. E nós que cremos em Deus, a gente sabe exatamente onde estão aqueles que partem, né? Então é muito difícil tu falar sobre alguém que morreu, eu perdi o meu pai. Eu tento não falar essa palavra, porque eu sei onde ele está. Eu aprendi com o Chiru. Olha que bacana, sabe? Esse é um pensamento bonito e já estou aprendendo alguma coisa contigo aí também hoje, tá? Eu acho que é bacana isso mesmo. Eu acho que se a gente sabe onde está, não perdeu, a gente vai se reencontrar. Padre, o padre estranhou o nome do nosso programa, Xiloida. Que coisa Xiloida, né? Eu sou polaco, não sou alemão. Tá, e como é que se chama esse objeto, padre? Pois então, eu me criei na roça, caçando passarinho, né? Depois, é claro, como padre, eu já li a luta de Davi e Golias também, que foi usado esse instrumento, e eu sempre chamei de cetra, de funda, bodoque, mas Xiloida, não, até porque a minha família, nós somos 50% polenta e 50% pirogue. Pirogue é uma comida polonesa e polenta italiana, então a mãe é de origem italiana e o pai
polonesa. Aqui, como nós temos a nossa colonização alemã, muita gente chama de Schleudern, que vem do alemão Schleuder. E a ideia desse podcast é justamente isso. Cada pessoa enxerga uma coisa e pode ter um pensamento diferente, falar diferente sobre o mesmo assunto. Sim. Então a ideia é essa, ouvir o que o padre ia dizer sobre a sua história e como viu a vida, como enxerga as coisas, que às vezes é diferente de mim. Não existe certo ou errado, existem essas nossas diferenças. Sim. De onde o padre veio? Aonde começou a história do pequeno Ivanor? Aonde o padre nasceu? Conta um pouquinho do seu nascimento, como foi? Então, Murilo, a minha história mesmo, assim, digamos assim, não é para se martirizar e nem se fazer lá de herói, mas de fato eu venho de uma realidade agrícola do interior de São Lourenço do Oeste. É uma região assim de morro lá, então uma agricultura bem manual na época ainda, então da minha infância, aquela questão de carroça, de boi, de arado, e as pessoas às vezes hoje que olham pra gente aí na cidade, um padre vestido ou que estudou depois fora do Brasil, eles nunca imaginam que eu conheço essa realidade como nunca, porque nasci ali. Meus pais eram agricultores, a minha mãe tinha o sonho de ser religiosa, de ser freira, e daí esse sonho foi tolhido por fato dela não enxergar, de ter uma doença na visão que hoje a deixou cega. Mas o pai sempre viveu na roça. E eles casaram lá, casaram na roça, fomos morar numa casa que não tinha assoalho, era de terra, de chão batido. E em 5 anos, por ser uma família que não tinha energia elétrica, nem televisão, nem modem, nem internet, nada, em 5 anos eles tiveram 6 filhos, era a única diversão que sobrou para o casal, né? E não tinha energia elétrica, mas o teu pai tinha energia, né? Bem, os dois tinham, porque a minha mãe também não é santa, tá? Mesmo tendo vindo do convento, a gente pega no pé dela, que não é só culpa do meu pai, não. E aí, até porque em 5 anos, porque eu tenho um irmão gêmeo também, que também é o padre Ivan, e é bem engraçado que ele tem um irmão e uma irmã mais velho, daí somos nós dois no meio, e depois um irmão e uma irmã mais novos que nós. E ali nós nascemos, mas num ninho de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita pobreza, de pouco recurso, mas eu diria assim de muito amor, de muita simplicidade. Eu não vou dizer de muito carinho, porque não era o sistema da época, né? Principalmente por parte do pai. A mãe sempre foi um anjo, assim, muito, muito amável. Mas o pai não, o pai era aquele homem da roça que trabalhava. E eu até comentei aí agora na missa, quando eu saía do Saguaçu, que uma cena que me marca muito da minha infância foi justamente essa. Eu devia ter uns 3 anos de idade. Foi quando o pai e a mãe nos deixaram, porque alguém falou pro pai e a mãe pro pai que tinha uma clínica em Petrópolis, no estado do Rio, aonde poderia o pai indo junto dar um olho para que a mãe enxergasse, porque ela estava com 6 crianças ficando totalmente cega. Nós não tínhamos muita consciência disso, mas o pai juntou tudo o que os tios lá puderam, o que o meu avô tinha, tanto que ficamos ainda mais na miséria, e foi com a mãe naquela época para Petrópolis e ficaram lá 2 meses. Pensa, com 3 aninhos, todas aquelas crianças espalhadas, a gente ficou sem os irmãos, porque cada um ficou na casa de alguém, ninguém quis adotar. Quanto tempo? 6 bocas para comer, ficaram uns 2 meses lá. E quando a mãe voltou, realmente o processo já tinha se adiantado, e a gente estava com uma saudade enorme, principalmente dela, do pai, e ela voltou já com uma visão bem escassa, você já quase não via nada. E ela começou a se bater, se machucar, e aquele fogão com aquelas rodelas onde fazia fogo com lenha dentro, e aí ela que fazia comida, o almoço, o pai saía cedo para a roça, e eu lembro que ela se queimava, ela botava a mão para ver se o fogo acendeu ou não, e aquela visão, aquilo me marcou muito como criança, com uma vontade de ajudar, de querer fazer alguma coisa por ela, de tentar, tanto que ela lavava a roupa e estendia mostrando para perguntar se estava limpa ou suja. A gente sempre disse que estava limpa, porque eu não imaginava que ela teria que lavar de novo aquilo, já era um trabalho exaustivo, ainda mais isso, né? Então assim,
Coisas que uma criança, eu tinha 3, depois 4 anos, me marcaram até hoje. E eu atribuo a isso, que foi ali que Deus, de alguma forma, tocou meu coração para dizer assim, tem que ajudar alguém. Tem que ajudar alguém. Com aquela dó, com aquele amor que eu tinha pela minha mãe, e que tem até hoje, de que eu queria viver para tornar a vida dos outros melhores. Porque assim, até o pessoal me pergunta, né, por que quis ser padre, que eu saí lá. E eu vejo lá nessa infância sofrida um Deus que já me despertou para querer ajudar os outros. E vejo hoje nos jovens ou nas crianças de hoje a falta desse desejo, porque se dá tudo para eles. E eles estão acostumados a receber, a ser tratado como reis, e não tem esse desejo nem de ajudar, nem de fazer o mínimo pelo pai e a mãe, porque, na verdade, eles acham que tudo deve ser feito para eles. E nós não, na verdade, ninguém fazia nada para nós. A gente, se não aprendesse a ir no banheiro, vivia cagado, porque a mãe tinha dificuldade de trocar, pois agora. Então a gente aprendeu a se virar, ninguém fazia nada, ou você fazia, ou ficava assim. Então, isso me despertou desse desejo de servir, de querer se doar, de querer ajudar os outros. E sabe que eu vejo nisso o chamado de Deus mesmo para ser padre, porque às vezes as pessoas pensam, é por status, é por dinheiro. Sinceramente, eu não tenho nenhum irmão hoje que é pobre, eu acho que nós somos os que menos temos dos 6, os outros se viraram. E tenho facilidade administrativa. Eu acho que se eu seguisse uma carreira profissional para arrecadar, ganhar dinheiro e tal, eu teria me dado bem melhor do que hoje sou como padre. Não que não tenha nada, não estou nem para reclamar disso, mas para dizer assim que não é por dinheiro. Eu tenho essa alegria que eu tenho, verdadeiramente, lá daquele Ivanor pequeno, para ainda hoje poder realmente ajudar alguém, fazer a diferença na vida de alguém, ser bom para alguém. E a minha maior frustração é quando às vezes você não consegue fazer isso, sabe? Mas se alguém pode ser testemunha de que isso foi bem cumprido, sou eu. Já falei um pouco, né, da nossa trajetória junto. Mas voltando um pouco no tempo, padre. Então seu irmão mais velho tinha 5, 6 anos, quando a mãe ficou cega. E o mais novo, 1? Isso, a minha irmã tinha mais novinha 1 ano. E foi quando a mãe nos viu pela última vez. Foi antes de ir para Petrópolis, que depois a visão dela era já bem pouca. É porque assim, uma criança de 6 anos é uma criança pequena. Sim. Sendo o mais velho, tendo um de 1. Sim. Nossa. Sim. Realmente nós temos, e ainda assim, esse meu irmão, que é depois de mim e do Ivan, ele a nossa diferença não chega a ser 1 ano. Portanto, tem uma foto da gente pequena em que parece ser 3 gêmeos, porque eram os 3 do mesmo tamanho. E vocês eram muito arteiros, assim, bagunceiros em casa? Como é que era isso? Porque o pai saía para trabalhar e a mãe tinha que botar ordem, sem ver. Eu sempre falo, né, Murilo, você já sabe disso, que Deus escolhe os piorzinhos. Quem é muito paradão, muito quietão, o pessoal acha aí você vai ser padre. Que nada, isso não serve para muita coisa. De fato, não que a gente fosse mal ou tão ruim assim, até porque, como eu disse, tinha esse desejo no coração de ajudar, de colaborar em casa, de cuidar da mãe, porque daí a gente tinha que cuidar dela. Mas a gente era perigoso. Pensa, 6 crianças, claro, depois aí com 4, 5 anos, tudo da mesma idade quase. Misericórdia, a gente era o terror. E sabe que daí aquela outra cena que às vezes quase ninguém imagina, que quando a gente aprontava, porque o pai saía de manhã, só voltava de noite. O pai era o algoz, se a mãe contasse, ele matava a pau. Então, mas a mãe não, a mãe primeiro porque não podia, não achava, não enxergava mais. E a mãe era muito boazinha, ela matava a gente e ela tinha uma forma de nos pegar. Se ela começava a sentar e chorar, aí acabava com a gente, aí nós ia aparecendo e ia saindo da toca. Mas a nossa melhor forma era se esconder embaixo da mesa, porque embaixo de uma mesa a mãe não, ela ia palpando, ela ia procurando, mas ela não tinha acesso, ela tinha medo de se baixar, de bater a cabeça. Mas tinha mais um detalhe, não podia nem respirar, porque ao perder a visão, ela ficou dotada de um ouvido muito bom e ela ia pelo barulho, então nem a respiração não podia. E a gente ficava lá, aquilo
tremendo. Aí o que ela fazia, sentava no lugar e começava a chorar. Daí todo mundo ia por lá e caía de joelho. Vocês tinham um quarto só para vocês 6? Era 2. Um dormia as meninas, que eram as 2, e os outros os 4 piá. Era assim, todo mundo junto. Era bem isso. Ô padre, e aí o padre disse que se dissesse um momento, a minha vocação nasceu em tal momento. Foi nessa hora que a mãe precisava de ajuda e tal, e se sentiu na vocação de ajudar ela, né? Sim. Mas o padre, quando criança, ainda fazia missas, imitava o padre da região, porque eu já vi crianças que imitam o padre, sabe, as orações completas ali e tal, e não viraram padre também, né? Uhum. Mas o padre fazia isso. Fazíamos. Engraçado. E era uma briga entre eu e o Ivan, porque a gente se enrolava na toalha, era o que tinha, né? Era uma toalha, ou toalha de banho, ou de mesa. E aquela toalha era meio que a túnica, e daí os outros irmãos tinham que prestar atenção, mas aí pensa, né? Eles não queriam. Eu nunca fui tão bom pregador como sou agora. Imagina de pequeno. E o padre Ivan também, na mesma época, despertou? Pois então, sabe, Murilo, que um grande desafio, e psicológico e psiquiátrico, inclusive no seminário que a gente fez depois na Polônia, era essa dúvida dos padres. Se Deus havia chamado os dois, e se os dois tinham vocação para esse ministério, ou um estava lá porque a gente era inseparável, como somos univitelino, se um tinha ido por causa do outro, para não se separar e tal. Que é aquela coisa, veste a mesma roupinha, isso, eles igual. faziam tudo isso igual. Nós andava assim, e sabe que esse era o nosso maior sofrimento. É um castigo, né? Porque já nasce igual. Não, daí chegava um tio, uma tia, eles botavam nós dois de costa, daí ficavam, tipo aquele baleiro, não sei se é do teu tempo, sim, que tava cheio de bala, que arrodeava assim, e aí a gente ficava arrodeando para eles ver quem era quem era não sei o quê. Esse tem o nariz assim, esse tá um pouquinho mais alto, esse tá mais gordinho, esse aqui... Nossa Senhora, e a gente ficava parecendo um bicho de zoológico. Uma atração de circo. Isso. Aí eu até hoje, disso eu não gostava disso, até porque eu acho que é isso que os padres também não entenderam, que cada um é um. E aí a gente, mesmo sendo muito parecido fisicamente, o que hoje já não é tanto, mas cada um desde sempre era uma pessoa independente. Personalidade. Isso, diferenciada. E aí no seminário foi essa batalha, realmente para tentar, e eles também depois chegaram à conclusão que aparentemente não. Os dois se sentiam chamados, os dois queriam aquilo, e sabe que nunca sentamos com o Padre Ivan para dizer assim, não sei, realmente tu quer isso ou não quer? Eu sinto que ele também segue esse caminho e procura fazer do jeito dele, da forma dele, e eu da minha, mas estamos aí já há 27 anos. E com quantos anos vocês foram para o seminário? Pois agora, então, nós fomos na 7ª série. Deveria ter uns 11 anos, se não me engano. Sim, pequeno. Mas é que a gente, lá, Murilo, onde nós depois saímos dessa casa, assim, bem mais pobre, o pai foi trabalhando. Sabe que, lhe confesso que eu tenho até hoje um pouco de dificuldade de trabalhar com pessoas carentes. Por quê? Mas, padre, mas o senhor foi carente, e como é que o senhor tem dificuldade de trabalhar com pessoas que têm necessidade, que precisam de ajuda, nessa linha de carência material? Por quê? Porque meu pai, ele pensava assim, eu botei no mundo e eu vou criar. Eu não preciso de ninguém, eu não botei no mundo para que os outros me ajudem. Ele era muito orgulhoso, ele tinha esse pensamento. Quantas vezes as pessoas foram lá para oferecer coisa e a gente ficava louco para querer pegar aquilo, porque não tinha nenhum brinquedinho, nada. Depois eu te conto uma história de um gatinho amarelo, que até hoje é meu apelido, mas e aí o pai não deixava, mandava embora, pode dar para um outro mais pobre. Porque o pai dizia assim, não, eu botei no mundo com a dificuldade, eu vou criar, dei para alguém que precisa. E aí depois eles saímos dessa casa, ele trabalhou muito, construiu uma casa melhor que ficava bem perto da capela. E lá quem atendia essa capela eram os freis capuchinhos. E eles iam muito lá em casa, iam lá almoçar e tal, juntar-se com a família, era aquele bando de criança e tal. E aí foram eles que fizeram o convite, e aí nós fomos, desde a 7ª série, eu e o Padre Ivan fomos para Capinzal,
que fica lá no oeste de Santa Catarina, perto de Joaçaba, e lá fizemos a 7ª e a 8ª. Depois fomos também com os Freis Capuchinhos para Irati, no Paraná, onde fizemos no Colégio Interno dos Capuchinhos de São Francisco de Assis, o 2º grau, que foram uns 3 anos. E lá, daí sim, a gente pensou em desistir, já era uma fase aí da adolescência e tal, era uma fase também da teologia da libertação na igreja, uma confusão assim que a igreja estava vivendo, e aí decidimos sair do seminário. E aí encontramos uns padres poloneses e que acharam, bacana, vocês têm descendência, não querem ir para o seminário na Polônia? Já falavam polonês, não? Nada, Não? nada. Mal e porcamente o português, imagina, lá da roça ia falar o quê? Aí decidimos, vamos, já que não tem mais nada a perder. E sabe que esse foi um momento bem crucial da nossa vida, porque essa ida para a Polônia, para alguém que veio de São Lourenço, tinha ido para Capinzal, estava em Irati, no Paraná, mas nunca tinha visto um avião, nunca viu um navio, nunca viu nada. Mal só conhecia essas localidades e tinha saído um pouco de casa. E agora a primeira ida para a Polônia era de navio, e um navio cargueiro, porque na verdade, como não tinha pressa de chegar na Polônia, lá a gente tinha aqui terminado em dezembro e lá o estudo só começava em setembro. Quantos dias uma viagem dessa? Foram 21 dias dentro de um navio cargueiro que saiu do porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, passou toda a costa do Brasil e chegou em Gdańsk, na Polônia, depois de 21 dias. Daí dentro do navio a gente só ia comendo, dormindo numa cabine, bem de boa. Era gostosa a viagem, mas não tinha o que fazer. Sabe que até tem uma história e os meus pais têm guardado, durante esses 21 dias, eu descrevi todo o navio, contando tudo o que era, como é que era a minha cabine, porque eu nunca tinha visto nada daquele porte, daquele tamanho, e mal eu sabia que 21 dias de viagem me levariam para muito longe, era muito longe. Tanto que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, porque meu pai não dava carinho e também não chorava. Mas o dia que eu me despedi, ele chorou, porque ele entendeu, a gente só foi para voltar só depois de 4 anos. Era essa a ideia. Ou seja, ele se despediu com a ideia de que a gente não ia se encontrar nunca mais. Até porque disseram que a Polônia era um país comunista e que matava padre, perseguia a igreja católica e tal. Então mas eu achei tão engraçado que o pai era um homem super poderoso e assim, não é que dava muita liberdade. E até hoje não entendo por que ele não impediu. Que ele disse não, ele nunca disse nada. Não sei se foi para não enfrentar a minha mãe, que era o sonho dela. Não sei por que ele não disse nada, mas naquele dia da despedida ele chorou como quem dissesse, nunca mais vou ver esses 2 filhos. E fomos embora. E se eu te disser um momento assim nostálgico e de forte, foi quando o navio apitou para sair lá no Rio Grande, não tinha ninguém da família, nada. Imagina os coitados lá da roça. Só conhecia o Padre Ivan na viagem ou tinha mais alguém? Não, ninguém mais. Eram só os marinheiros. Daí, inclusive, como para ser marinheiro na Polônia tinha que ser comunista, então o padre que nos levou era um padre polonês que levou lá a embarcar, e ele entrou no navio e conheceu um garçom. E aí ele disse, esse garçom é católico, vocês, a hora que precisar de alguma coisa, mas a gente não sabia falar, vocês peçam e conversam com ele. E aí a gente marcou quem era, e aí foram inusitadas situações, uma que eu queria lavar roupa e eu fui chamar ele e eu só queria que ele me mostrasse onde tinha máquina de lavar, que eu pudesse lavar roupa, e ele queria ir no quarto pegar a roupa para que levar lá e já ligar a máquina com a roupa, mas eu queria ir na máquina e ele queria ir no quarto, e aí era uma briga, ele dizia uma coisa, eu não entendia nada, até que eu cedi, disse, vamos lá no quarto pegar a roupa, daí que eu entendi. Outro dia ele apareceu lá, ele era garçom, e bateu já de noite no quarto. O que esse cara quer, né? Me chamava para ir, eu pensei, não sei se aconteceu alguma coisa que tem que sair da cabine. E aí eu fui, o Padre Ivan não quis ir. E aí eu cheguei lá e ele estava embaixo do guarda-pó com umas 7, 8 cerveja, que eu sempre gostei. E aí começamos a tomar, mas ele não falava nada, porque ele falava polonês e eu não falava nada em português, mas depois da cerveja não se entendemos bem. E conversamos a noite inteira. O difícil foi chegar na cabine depois, porque além da cerveja, o navio balançando e terminou mal a noite. Que idade era isso? 18 anos. 18.
Ô padre, e uma coisa falando da Dona Maria ainda, porque vocês são gêmeos, mas são quase um trio, né? Porque a Dona Maria é muito presente na vida de vocês, né? Sim. E uma coisa muito interessante que eu já ouvi o padre falar é que ela disse que ela preferia ter vocês como padre do que voltar a enxergar essa doação da mãe a Deus, né? Eu acho que é uma coisa tão bonita, padre. Sim. Não, eu conto isso e falo porque eu acredito e tenho certeza disso que a mãe é muito mais santa que nós, tá? E ela tem uma fé inabalável, ela tinha esse sonho de ser religiosa, de se doar. E uma vez que as freiras notaram lá em Curitiba que ela tinha esse problema de visão, tiraram o hábito, mandaram embora, então... Ela já tinha um problema de visão, não foi algo de repente? Não, ela começou que é uma doença progressiva, se chama retinose pigmentar, é genética e incurável. Então começou a progredir, as irmãs viram que ela tinha dificuldade de leitura, levaram no oculista em Curitiba, que era lá o convento que ela estava. E o médico já disse, não, essa doença aí vai deixá-la cega em poucos anos. Vai depender da evolução, não sabia quanto. E aí, então, além de saber que ela ia ficar cega, tiraram a roupa de freira e mandaram embora. Então, nem ser freira ia ficar cega. Aí Deus dá uma família, 6 filhos, e de repente ela fica cega. Então, você poderia imaginar... Poxa, dizer, mas Deus, o que é isso, né? O que queres de mim? Mas como pode fazer isso? E aí foi que realmente na ordenação perguntaram para ela, poxa, você não está triste de que não pode ver os 2 filhos se ordenar padre e tal? E ela, na simplicidade do jeito dela, ela deu entender isso, que realmente ela disse, não, eu estou muito feliz, até porque a minha mãe é a realização dela isso, né? E ela diz, eu estou muito feliz, se Deus me desse escolher, enxergar e eles ser outra coisa, ou ser cego e eles serem padre, eu escolheria isso. Padre Vanor, quando a gente olha para o seminário, muita gente pensa no seminário alguma coisa muito séria e cheio de regras e de uma disciplina quase que militar. Mas eu já ouvi de muitos padres assim que o seminário também é algo muito divertido, de um tirar sarro do outro, de brincar e de aprender outras coisas além da religião. Como foi o seu seminário? Uhum. Pois então, eu posso lhe dizer que sempre fui muito, muito ingênuo. Na verdade, eu acho que eu aprendia a esperteza da vida justamente lá, porque lá no interior, na roça, na simplicidade, não era possível isso. Mas no seminário, para você ter uma ideia, nesse seminário dos freis capuchinhos, lá em Capinzal, éramos, eu acho que uns 80 meninos, de diversas realidades, e aí você é ligeiro também e aprende a conviver e tal, ou então você vai... Fica para trás. Isso, vai ficar para trás e então assim, aí tu já vai se espertando, vai ficando mais rápido. Lá em Irati, acho que passava de uns 150 meninos fazendo 2º grau. E sempre a gente começou a ir muito bem nos estudos. Isso era um foco muito importante. E outro detalhe, como os pais nunca tiveram dinheiro, então a gente fazia terço. Tinha uma fábrica de terço no seminário para pagar passagem, comprar roupa. E aí produzia e os freis pagavam lá pela produção uma quantia e vendiam por um preço maior no mercado e tal, terço e tal. Hoje eu acho que existe em fábrica, nos seminários não fazem, mas era o nosso trabalho, era a forma de ganhar dinheiro. Então... Mas isso que você falou é a realidade. Tínhamos a nossa oração da manhã, tínhamos os horários de oração, mas o horário de limpar banheiro, de limpar corredor, o horário de uma baita de uma piscina, campo de futebol, horário de jogar bola, horário de brincar, horário de assistir TV, de assistir filme, de fazer grandes amizades e de sair, de às vezes dar uma namoradinha escondida sem os padres saber, é de tudo. Nada a ver, não é só essa coisa muito quadrada, não. Claro que existe uma disciplina, um regime, pensa no meio de tanta piazada e os padres cuidando, tinha hora para acordar, hora para dormir, mas a gente dormia todos os 150 numa sala só, era só cama, não tinha parede, quarto separado, cada um tinha a sua cama, mas e aí do lado, na hora de acordar, tocava a campainha, música e todo mundo tinha que levantar, ia escovar dente e depois para a capela e assim ia. Porque quem vê vocês na função de padre, é uma função séria, uma função com responsabilidades e tal. E quando olha o bastidor, pensa, pô, será que é sempre assim, né? E é uma pergunta que eu tenho aqui, padre, porque por que outros jovens não se sentem vocacionados? Parece que não é... Cara, é legal ser padre, mas eu perco muito, eu deixo muito para trás.
Como que o padre enxerga isso, a dificuldade de jovens se inspirarem a ir para o seminário, buscar a sua vocação nesse sentido, padre? Pois então, Murilo, eu sei que hoje em dia as pessoas, a principal motivo que todo mundo acha que tem pouco padre, porque faltam, imagine só para te dar uma ideia, na Polônia, e o normal, eu acho que deveria ser, para cada 1.000 católicos, um padre. E aqui no Brasil é para cada 20.000 católicos um padre. Então, para cada um padre no Brasil, faltam outros 19. Então você meio que se estressa e corre, e graças a Deus os leigos ajudam muito nos trabalhos, você sabe disso também. E talvez até é bom isso, porque se tivesse muito padre, que nem na Polônia, os leigos não fazem nada, o padre faz tudo sozinho. Então também não é bom isso. Mas as pessoas, na maioria, já pensam, porque padre não casa, não tem mulher, não faz sexo, não sei o que lá, e não tem prazer, não goza. Então é por isso que tem pouco padre, porque todo mundo só quer isso. Nem todo mundo quer isso, tá? Hoje em dia tem muita gente que não quer mais nada disso. Casado, inclusive. É isso mesmo, às vezes. Então, não é por isso, eu acho, que não é porque não casa, até porque pastores das igrejas, principalmente luterana e de outras, casam e também tem dificuldade de encontrar pastores, tá? E casam. Então não é o fato de casar ou não casar. Para mim, eu acho que a questão de ser padre e até mesmo casar, porque se você for pensar, as pessoas também já não estão querendo mais casar. E por quê? Por que não querem ser padre? Porque não querem casar? Porque na hora que eu me decidi seja ser padre, o sacramento da ordem ou do matrimônio, do casamento, eu tenho que sair do meu conforto, sair do meu mundo, me doar, eu tenho que ceder, eu tenho que me dar àquela pessoa. Abre mão da individualidade. Isso mesmo. E as pessoas hoje não querem isso. Agora imagina como um padre, você precisa se doar e se dar a todos. E eu sinto hoje na juventude, que me perdoem, não quero generalizar, não são todos, eles têm um bom coração, têm excelente formação, muita informação, mas foram criados tudo para ti. O pai e a mãe dão tudo para ele e não o ensinaram a ele se dar aos outros, inclusive para o pai e a mãe. E eles têm muito pouca empatia de querer ajudar a enxugar a louça, aliviar o serviço para a mãe, ajudar meu pai, a arrumar a cama, a cuidar da casa que meu pai e minha mãe construíram com suor. Não, eu tudo a mim e eu não quero dar quase nada de mim. E aí tu não vai nunca querer ser um padre assim, porque tu vai ter que, por mais que tu tenha conforto, e hoje em dia, nossa, o padre tem uma vida de qualidade, não vou reclamar disso, e todos os padres vivem bem, mas você precisa saber que ao mesmo tempo que tu tem, nada é teu, e você precisa estar disponível a todos para acolher, para ajudar e na hora que chamarem. E aí as pessoas não querem isso. Pensa para a freira, que tem que ir para o hospital para trocar fralda, para limpar as pessoas, para fazer aquele trabalho assim que ninguém quer. Não tem mais ninguém, os colégios de freira estão fechando tudo. Qual é a menina que quer ser freira? Ela quer pôr silicone, ela quer ser famosa, ela quer ser o centro da atenção. Ela não quer despir-se de tudo e se colocar em doação. Eu acho que para mim o problema da vocação não está no casal ou não, até como eu repito, sabe que falando nisso, não é por acaso que no Japão é o país que tem mais essas bonecas infláveis aí que satisfazem as pessoas, tá? E tu sabe por quê? Eu estava lendo uma reportagem interessante, é por isso mesmo, porque ninguém quer incômodo, ninguém quer se doar, ninguém quer realmente entregar a vida, ceder, como você dizia, se é só para sexo mesmo, então basta uma boneca inflável, que incomoda menos, não dá gasto e eu continuo no meu mundinho fazendo de mim o centro do mundo. Mas o Japão é também o país de maior índice de suicídio. Por quê? Porque a felicidade da vida não está em juntar, está em espalhar. E se eu viver só para juntar, e achando que eu sou o centro, e só para mim, eu nunca serei feliz. E aí é que eu noto, talvez já estamos fugindo do assunto, mas talvez a tristeza de muitos dos nossos jovens que estão aí buscando ajuda psicológica, na ansiedade, com desânimo, deprimidos,
É porque a alegria, não adianta tu ter o melhor iPad, não adianta tu ter o melhor iPhone, não adianta tu ter a roupa de marca, tu ter a empregada que te faz tudo, tu tá em escola internacional, mas no fundo tu é um inútil. Tu não serve para nada, tu não faz nada para ninguém, tu não faz a diferença para ninguém. E aí vem a tristeza, que as coisas materiais não suprem. É. O padre sabe que falar tudo isso para mim Eu sei. é um exemplo muito claro, né? A gente viveu muito de perto isso, assim. E esse ego da juventude é algo muito difícil, porque, por exemplo, meu filho pequeno, hoje ele tem 6 anos, mas ele com 3 anos, ele não entendia que tinha propaganda na televisão. Pai, passa, eu quero ver a Peppa Pig que eu estava Sim. assistindo. Eles são muito imediatistas. Eu tô andando de carro, tô escutando uma música, pai, bota no começo de novo que eu gosto dessa música. Filho, mas é rádio. Não, mas bota no começo, porque eles são da geração de arrastar. Eu conversei com uma pessoa ontem, com a Suzana, e ela falou que esses dias ela estava lendo um livro, ela tem 40 e poucos anos, ela estava lendo um livro e ela começou a fazer assim no livro físico. Para ver se aumentava a letra. E o padre eu sei que também está precisando, né? Então o mundo mudou muito, né? E a juventude é uma juventude muito difícil de lidar hoje. A gente trabalhou muito com um grupo de jovens, e a gente sabe das fragilidades deles. E parte muito da família, né? De ter uma casa estruturada. Ah, o meu pai era muito duro, mas ele tinha autoridade, eu tinha para quem eu devia explicação, eu devia, e não o contrário. Eu falo para os meus amigos da minha idade que nós somos uma geração de pais bananas às vezes, sabe? De assim, cara, tadinho, filho, não quer comer isso, eu faço um nugget para ti. Não, cara, tu tem que comer o que tá no prato. Ou come, é o que temos. Então, essa facilidade que a gente promove para nossa juventude é uma culpa que a gente carrega agora. É bem isso, eu acho que daí se torna um futuro adulto deficiente. Deficiente de disciplina, deficiente de vontade, deficiente de garra. Na primeira frustração, aí desanda. Não, o padre mesmo administrou algumas coisas já, inclusive como padre, né, dentro da diocese ou até fora. Eu contrato para minha empresa uma pessoa para trabalhar comigo, ele tem 18 anos e com 3 meses ele quer ter um carro e um apartamento. Né? Imediatismo. E quanto tempo meu pai demorou para fazer o telhado da casa que nós temos, né, que a minha mãe tem. Né? Então esse imediatismo é muito difícil. Não, e você pode tentar explicar, eles dizem, a pior coisa, eu acho, para eles, a pior frase que um jovem hoje pode ouvir é você começar, é que no meu tempo, não é teu tempo, agora é diferente. E tal, ok, é diferente o tempo, mas tem coisa que não muda. Tá? Tem coisa, a meu ver, ok, no tempo de agora, achar uma outra forma deles fazerem a experiência que fizemos de enfrentar as dificuldades, de serem mais autônomos, de não criar-se dentro de uma bolha, e assim, é fundamental. E é tão bom tu realizar algo e tu ver, cara, isso fui eu que conquistei, não foi alguém que me deu, né? Sim. Então essa alegria de, cara, eu que construí, eu que consegui, né? Isso é tão bom. Não, pensa, eu fui com uns jovenzinhos ali para Aparecida e eu tava pensando, eu com 18 anos fui sozinho num navio para Polônia sem saber que não ia voltar nunca mais, talvez, né? Agora pensa esses ali, o pai e a mãe, cada pouquinho me ligando e perguntando onde é que estavam os filhos, porque meu desesperado. Porque se tinha comido. Porque com 14 anos, sabe que foi alguns pais junto para poder servir o prato lá no restaurante, porque o filho ainda não faz o prato. Ao mesmo tempo que eu vejo a juventude tão inteligente por causa do excesso de informação, eu acho que um jovem de 18 anos há 10 anos atrás é um jovem hoje de 21, 22. Essa maturidade não, avançou. 30, mais, 35. Vocês vão ver. É bem mesmo. isso mesmo. A maturidade vai vir bem mais tarde por causa da facilidade. A facilidade atrasa o processo. Até tem bastante pensamentos aí pela internet que fala que se você facilitar a vida do teu filho, tu vai sustentá-lo até os 40 anos. Porque ele não vai ser capaz de se virar sozinho. Que coisa, né? É bem isso. Então, é por isso que eu penso assim, de que a gente fala lá daquela infância que nós começamos difícil e tal, mas eu atribuo de que sou o que sou hoje pelas dificuldades que passei. Não pelas facilidades que tive, nem pelos elogios, nem pelo estudo, mas pelas dificuldades que passei. E isso foi o que me fez, porque pensa assim, eu lá na Polônia, por exemplo, no começo,
a gente foi para um primeiro ano que a gente chama de noviciado, e esse noviciado você fica isolado, sem contato, sem televisão, é só oração, convivência, formação, para você realmente se encontrar consigo mesmo, porque daí se te tira todas as coisas de fora, a única coisa que sobra é você e você e você e Deus. Então, daí ali tu começa a se questionar de tudo, quem tu é, o que tu quer. Mas para mim o pior era que a gente passava 3, 4 horas lá em oração, ou numa missa, numa formação, e eu não entendia nada. Eu não falava polonês, eu ficava olhando, tentando escutar. Tinha hora daí desligava. E ali realmente eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu fui parar? Meu Deus do céu, que loucura é essa, né? Por que eu vim? O que Deus quer? Qual o motivo disso? Assim, a pensar, não, mas é que isso aí durou uma semana, quando a gente faz um retiro de 3 dias. Não, foi 1 ano. Até começar realmente a entender e conseguir se comunicar. Aí, às vezes, eu saía para caminhar, porque o nosso parceiro era por meio de um mato, um bosque que tinha lá perto desse seminário, mas aí via umas criancinhas de 2, 3 aninhos falando, blá, 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 e você não dizer, pô, mas que merda, olha, essa criança já fala tudo, se comunica e eu não consigo dizer nada, nem o que eu estou sentindo, o que eu queria falar para um amigo, olha, não, eu tô com saudade, eu sinto isso, não, eu não consigo me expressar, porque uma coisa é tu pedir água, uma coisa é tu dizer obrigado, bom dia, mas outra coisa é dizer não, o que tá passando, e falar de sentimentos e de coisa, Sim. Misericórdia. Ô padre, aí passa seminário, passa tudo, não sei se, porque assim, o padre Gilberto, pároco lá do Boa Vista, ele falava que a gente não vira padre, a gente fica padre, né? Porque vira parece que está os dedos do dia para a noite. Não, a gente fica padre, né? É uma formação. Aí vocês ficam padres e aí a gente fala muito hoje em dia de autoridade, né? A autoridade às vezes encanta mais do que o dinheiro, encanta mais do que outras coisas. Sim. Então vocês se deitam lá no dia da ordenação, aquela coisa bonita, e ficam padre. E aí começam a viver algumas experiências. Qual foi a experiência que o padre viveu que disse assim, cara, eu sou padre? Porque eu vejo momentos na Igreja Católica, tem algumas liturgias muito bonitas, principalmente na Semana Santa e tal. Qual foi os momentos assim que o padre se olhou e disse assim, cara, eu fiquei padre? São muitos, Murilo, assim, e é engraçado que eu vou lhe dizer uma coisa assim, tem diversas situações, mas uma é você pensar que você tem algum tipo de poder. Eu fui ordenado, então eu tenho mais poder que qualquer outro que não foi. E as pessoas atribuem isso, tanto que ninguém vai te pedir uma bênção. Vão pedir para o padre, porque o padre tem o poder. E aí passa às vezes pela cabeça da gente que você tem algum poder. Mas você não tem poder nenhum. O poder quem tem é Deus. Você é um instrumento que vai ser usado. E aí diferenciar isso, que eu não tenho poder, que eu sou um ser humano. E que quem vai agir através de mim é Deus, aí você vai aprendendo, porque daí tem coisas que, por exemplo, assim, um dia lá em Itaiópolis, uma situação assim meio engraçada, que nós inauguramos o salão lá da igreja que eu fiz lá, eu fiquei 2 anos lá, e aí depois que terminou o almoço, eu fiz a missa, a cerimônia, inauguramos, aí contratamos o Terceira Dimensão para inaugurar o salão, isso tem uma coisa que eu gostava, agora bailão, dançar. Ixi. E aí, cara, tomando uma cerveja, dançando, suado, para a ambulância lá, não sei o que, me chamar, e alguém achei que tinha acontecido alguma coisa, olhei lá fora, nem saí para não, achei que podia ser uma briga, era uma montoeira de gente, era a freira do hospital procurando o padre, porque tinha uma senhora com câncer na hora da morte e precisava do padre para dar unção. Aí eu saí lá fora com um bafo de cerveja, suado de dançar, já estava na festa, para mim tinha terminado o meu expediente, estava de boa. Aí eu saí lá e disse, não, eu não tenho condições, eu não posso ir assim, olha como eu estou. Ela disse, não, é só o senhor, não tem lá em Itaiópolis, onde é que vão procurar um outro padre? Aí eu disse, pois vamos, me botaram na ambulância e lá fui eu. E o povo olhando, o que o padre saiu, levado na ambulância.
Aí eu só na estrada ainda brincava com a freira, disse, só não acenda a vela perto da minha boca, porque vai pegar fogo. Era um dragão. É. Aí eu cheguei lá daquele jeito e tal, a família, chegou o padre, mas nem vestido de padre, suado, com um bafo de cerveja, eu me sentindo mal, e eles assim com um respeito tremendo. E eu pensei, não é possível, isso não é uma coisa assim diferenciada. Mas eu comecei a fazer a oração, a freira acendeu a vela com o óleo e a pessoa ainda conversava, estava rezando conosco, e quando eu terminei a oração, ela apagou, simplesmente faleceu. E daí eu me olhei e eu disse, mas como que eu desse jeito, que poder eu tenho para fazer isso? Os outros estavam tudo mais piedosos do que eu lá. Mas tem uma outra cena aqui que eu acho que já me ouviu contar aqui do Boa Vista, do Hospital São José, em que eu fui atender um cara, meu Deus do céu, eu vivi o maior drama no hospital, eu não rezei, eu quase esgoelei lá o doente porque ele estava meio atacado e eu queria bater nele, ele queria me avançar e ele me xingava e eu não rezei e nem ungi. E até hoje a família acredita que ele foi curado naquela hora lá, mas a família nem viu que eu não fiz nada disso, eu saí correndo de medo do hospital. Padre, mas detalha mais essa história, como é que foi essa visita? Pois então, por favor. Eu vou talvez não falar muito, que às vezes as pessoas podem aqui de Joinville conhecer e tal, mas na verdade a pessoa estava lá internada, um rapaz aí de uns 30 e poucos anos, né, e ele sofreu um acidente, fraturou uma perna e tinha um coágulo na cabeça. E aí os médicos não resolviam o problema da perna, porque dependendo para onde se deslocasse o coágulo, ele poderia morrer. Ele, quando voltava a si, que passava um pouco a sedação, ele meio que ficava alucinado por falta de algumas coisas, substância que usava e tal. E a mãe que me chamou para confessar queria acordar ele de qualquer jeito para ele falar, confessar, porque ela dizia, se ele morrer, padre, eu quero pelo menos salvar a alma dele. Mas aí ela mostrou, diz, olha, ele acordou, ele queria ir no banheiro, eu fui segurar, porque ele está com essa perna quebrada, não pode ir. E olha, ele me mordeu e tal, tá louco. Quando ela começou a falar como ele ficava violento quando acordava, eu dizia, não, deixa que eu vou dar a bênção, não acorde a criatura, deixa dormindo, que a bênção vai valer igual, Deus vai agir, ele não precisa acordar. Não, eu quero ele consciente, ele tem que confessar, falar os pecados, ele precisa se abrir. E eu estava apavorado já. Aí ela disse, de repente, esse cara meio que do nada abre os olhos e diz, não, pode sair que eu vou confessar com o padreco. Ah, misericórdia, eu digo, agora foi-se. E o cara me olhava assim e ficou esperando. Quando ele ouviu que a porta bateu, que ele saiu, daí ele começou, não, me leve no banheiro que eu quero cagar. Aí eu disse, mas não é possível, você não pode levantar? Não, aí ele começou, aí começou a desfiar aqueles nomes que um padre normalmente não está acostumado a ouvir, mas que já conhece também, né? Aí ele queria levantar e eu grudei ele pelos dois ombros aqui, empurrei de volta na cama por causa daquela perna, nós dois sozinhos no quarto. E aí ele pulava pra lá, pra cá e ele começou a virar a cabeça, esse desgraçado vai me morder. Aí eu peguei ele e grudei uma mão no pescoço, na outra eu tinha o óleo e fiquei pronto, eu sou esquerdo, tá? Vou dar-lhe um soco nele que eu quebro os dentes, mas ele não me morde, né? Porque eu estava apavorado já com todas as histórias. E ali eu fiquei esguelando ele e aquela luta corporal e, que nem eu te disse, não rezei, não fiz nada e ele chamando o nome, e é claro que ele fez tudo nas calças e corria para lá e para cá em cima daquela cama e eu me defendendo dos destroços, né? E aí, mas foi ali, durou acho que uns 15 minutos essa luta, essa briga, esse não me ser e aí tal. Aí ele de volta voltou um pouco aquele estado dele, assim, que a pessoa tá meio acho que sedada. Eu fui largando ele, cobri um pouco o pescoço para não ver o sinal que eu tinha esgoelado e fui chamar a mãe e pensei, onde é que está essa mãe que não viu, né? Ela estava lá no fundo, no corredor, ela veio correndo, disse, olha, chama as enfermeiras para limpar a vítima aí que está mal. Ela perguntou, o senhor rezou? Ele confessou, sim, deu tudo certo, eu queria sair correndo de lá porque nunca tinha passado, foi uma situação bem assustadora. E passado uns 3, 4 dias ali no Boa Vista, eu encontro ele vindo com uma muleta, tinha operado ele e a mãe só me pegou no braço e disse assim, padre, Deus fez o milagre, o senhor curou meu filho. Claro, foi Deus que curou ele, não eu, mas até hoje para aquela mãe eu sou um santo. E na verdade,
é para te dizer aquilo que a gente falava, de que aí você começa a ver que quando Deus quer agir, Ele age. E não vai ser na força da minha palavra, nem na força da minha mão, nem nas palavras mais belas. Simplesmente não é você. Você é um instrumento e é Deus quem faz a obra. E isso é o que a gente tem que aprender. É claro que a maneira como você age, se comporta, é claro que as pessoas também vão sentir alguma coisa, né? Também se tu chega muito displicente e dizendo coisa, não vai ser difícil uma pessoa também se despertar na fé para se abrir para aquela ação, né? Então a gente, eu acho que tem que se ajudar, tem que dar o melhor, mas não pode esquecer que você é um ser humano e que você, como você começou o questionamento, você não tem poder. Por mais que as pessoas te elogiem ou até te prescrevam um poder, você sabe que não tem. Que quem tem é Deus e Ele é quem vai te usar quando quer, na hora que quer. Porque teve momentos que eu queria que Ele realmente fizesse as coisas para ajudar alguém e Ele não fez. E assim, ó, padre, eu sou uma pessoa de fé, eu sou ministro também na igreja, e aí talvez foi a oração que curou esse menino, mas não foi a do padre lá lutando com ele. A da mãe no final do corredor. Sim. Né? E aí esse poder de padre não é esse poder que Sim. todo mundo pode imaginar, né? Uhum. Como se fosse um super-herói. Mas o poder da oração da mãe. Uhum. E isso eu já, como ministro também, passei por alguns velórios, onde eu fui fazer a última oração ali com a família. E eu disse que muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas querem que nem vão na missa. Mas não, na hora do casamento ou do velório, tem que ser o bispo, tem que ser o padre. E eu sou um ministro que estou ali. Sim. E aí, para dizer isso, mas não importa quem é que esteja aqui, a maior oração que vai fazer é de vocês, filhos, que estão entregando o teu pai ou a tua mãe. Bem né? isso. Então, eu acho que essa oração vale mais do que tudo, né? Essa é a verdade, mas eu acho que a figura do padre, essa autoridade que o sacramento confere e tal, realmente a gente vê que as pessoas têm um respeito muito grande. Claro. Eu lhe digo assim que teve uma outra situação onde que já me cuspiram por ser padre, e isso aconteceu na Itália, quando eu estava lá estudando, porque daí eles têm gente que é anticlerical, que por conta às vezes, lá de toda a história da igreja, ou às vezes, sei lá, se foi humilhado por um padre, alguma coisa, que odeia, então aí você... Mas assim, ó, 99% amam, respeitam, até quem não é católico, sabe? Então, eu só tenho a dizer assim, ó, não, a admiração, a consideração, o carinho que você recebe realmente é imenso. O que não der, talvez a maior dificuldade, se tivesse de dizer nesses 27 anos de padre, também se torna a solidão. Mas uma solidão que você tem que viver, não existe outro jeito, porque tu não pode levar a comunidade para dentro da tua casa, tu não pode levar uma ou outra pessoa porque vai terminar mal essa situação, não pode porque daí vai virar um suprimento de tuas carências e tal. Então, você tem que realmente encarar essa solidão. E isso é desafio, nem todo dia tu está disposto, tu tem vontade de levar alguém, de ter alguém, de estar com alguém e tal, mas esse estar só realmente também é necessário na vida de um padre. A gente reza em toda a missa pela santidade dos padres, de todo o clero, do bispo, do papa. Mas eu vou falar uma coisa para o padre, porque estando trabalhando na igreja como músico, como ministro, a gente também vê os bastidores. E o que mexe muito com a minha fé é quando eu saio aqui de casa, eu passo na igreja de São Sebastião, que é na saída da minha casa, e eu vejo um cara indo trabalhar na Tupi, na chuva, guarda-pó azul, de bicicleta, e ele passa na frente da igreja e faz um sinal da cruz. Ele é um cara humilde, simples, e é esse tipo de fé que me faz acreditar mais. É claro que tudo que o padre faz, né, as celebrações, é o centro da nossa igreja. Sim. Mas ver a fé dos mais humildes transforma de uma forma muito diferente, assim, padre. Quem tem menos e ainda assim diz, cara, tá tudo bem, porque eu creio em ti, sabe? Sim. Isso é tão bonito assim, padre. Não, eu lhe digo, eu não me canso de me edificar com esses pequenos testemunhos mais simples. Não gosto de gente que faz, às vezes, grandes coisas. Eu lhe digo que, por exemplo, eu vivi uma cena em que fui fazer um trabalho pastoral lá numa cidade muito simples da Polônia,
e ainda nem era padre, mas já andava assim trajado, porque já era prestes a ser ordenado diácono. E a mulher não vai te diferenciar se tu é padre ou não, pode ser um padre jovem, e ela queria beijar minha mão, mas eu ainda era seminarista, beijar a mão. Não, ainda aqui no Brasil nem tem esse costume, mas assim, uma senhorinha de uns 80 anos, que podia ser minha avó, eu que tinha que beijar o pé dela, ela queria beijar a minha mão. Aí eu tirei a mão. Eu disse, não, né, quem não quer? Ela olhou para mim e falou assim, filho, eu não quero beijar você, eu quero beijar o Cristo que você representa. Aí eu olhei para ela e disse, então tá aqui. Aí você vê, pô, eu nem fazia ideia que eu representasse isso, mas para ela eu representava muito. E isso me botou no chão, assim, para dizer, de novo, quem tu é, né? Pensa, eu sei que eu não sou nada, porque pensa assim para mim, Murilo, uma das coisas que realmente me impressiona e às vezes nem sempre transpareço, mas na hora da missa é a consagração. Por quê? Porque na hora da consagração eu me vejo assim, pô, eu não sou melhor do que muita gente que está aí na missa. Mas é graças a mim que aquele pão e aquele vinho vão se tornar corpo e sangue. Mas eu não sou nada, tem gente melhor do que eu que podia fazer isso. Mas aí volta aquela ideia, não é eu que estou fazendo, é Ele. E a gente tem que ter essa humildade de também viver esse momento e acreditar nisso, né, com todo o fervor, porque realmente eu me criei diante disso e creio nisso, né? E se eu não crer, como que os outros vão aumentar ou viver a fé deles se parte de mim um vazio? Mas né? o padre sabe que assim, ó, eu quando me tornei ministro, eu tremi muito para servir a comunhão pela primeira vez, não pelo que aquilo representava para mim, mas pelo que representava para quem estava recebendo. Sim, e justamente isso, assim. sim. E muitas pessoas dizem, cara, eu não sou ministro porque eu não sou digno. Cara, por ser digno, o Papa não seria Papa. Sim. Não é isso, não é... Todo mundo é pecador. É pecador, é né? humano. Mas o que representa para o outro aquilo que eu estou fazendo, né? Então Sim. foi ali que eu tremi, assim, de segurar a hora e entregar para alguém, sabe? Realmente, eu acho que são sempre os outros que mais nos ensinam. Na verdade, a gente está aí para espalhar, para se doar, para fazer, mas se você tiver abertura mesmo e sensibilidade, você vai aprender muito mais. Ô padre, e assim, ó, a igreja ela é feita de muitas pessoas de mais idade, a igreja católica. Né? Tem muitos jovens, tem muita gente de meia idade, vamos dizer assim, mas muita gente idosa, assim, vai toda semana e tal, e aí chega uma pandemia, onde o grupo de risco são os idosos, e até hoje tem gente que não foi à igreja ainda. Como é que foi esse tempo de pandemia para o padre sendo pároco ali? Então, Murilo, eu tenho um pensamento sobre essa pandemia, assim, que eu acho que eu sou totalmente a favor da ciência, não sou negacionista e acho que a gente tem que tratar com responsabilidade e seriedade a vida, que é o maior dom que Deus deu, e tudo que a ciência ou quem vier em busca de ajudar nessa proteção, acho que a gente tem que tomar os devidos cuidados, ninguém está aí a dar moda louca para dizer, a ignorar as coisas, mas eu sempre, desde que começou a pandemia, o meu maior questionamento era, e meu maior ensinamento que eu recebia, era dos enfermeiros e dos médicos. Porque eu pensava assim, se eles estão lá no hospital, na UTI, arriscando suas vidas, se separaram inclusive das suas famílias para não voltar para casa e não trazer essa doença para um filho, para um pai ou para uma mãe. Se eles que não têm o sacerdócio, estão ganhando dinheiro, têm uma profissão, estão arriscando a vida, como que eu, como padre, vou me isolar, vou fechar a igreja e não vou ir atender, não vou fazer enterro, não vou atender no hospital numa hora em que as pessoas estavam precisando desse cuidado e desse apoio, inclusive espiritual. Então, quando eu recebia da diocese todas umas proibições e alerta e pedindo que os padres realmente se isolassem, até porque a preocupação do bispo, que já não tem muitos padres, ele é preocupação... Tem muito padre idoso, inclusive. Isso, para não perdê-los e também que o padre não contaminasse alguém, ou não fosse motivo disso, eu entendo a preocupação dele, mas eu não consegui me pôr nesse lugar. Eu queria me pôr no lugar daquele que, se preciso for, que eu morra, que eu entregue a minha vida. Dizer que eu estou preparado para isso, eu acho que não, acho que nunca vai estar.
Mas se fosse preciso, eu estava disposto. Tanto que esse foi meu comportamento ali na igreja, de abrir, de acolher, de ir ao encontro. Não me neguei de ir ao encontro de quem chamasse no hospital, onde fosse eu fui. Entrei até onde pude, até para atender um médico doente de Covid, porque às vezes não deixavam, mas porque era um médico, deixaram. E eu fui lá atender ele, com medo, com receio, mas disse, não vou me negar. É que o padre sempre foi uma pessoa que tentou ao máximo incluir as pessoas na igreja, né? Ah, quero batizar, quero casar. Tá, vamos achar os caminhos aqui para poder, embora é de uma outra religião, então vem se batizar. Então sempre buscou o caminho e não negou. Eu quero trazer para dentro, Óbvio. Eu não quero pôr ninguém para fora. Mas eu quero saber a sensação do padre de subir no altar em abril de 2020 e olhar a igreja vazia, consagrando para ninguém. Não, foi muito triste. Realmente, e ainda no comecinho ali a gente estava aprendendo a transmitir, então eu só tinha o meu celular na frente. Então eu imaginava que eu estaria rezando para alguém que estivesse lá do outro lado vendo no celular, porque ainda a gente nem sabia bem como fazer aquilo. Teve uma imagem na Páscoa do Papa andando sozinho na Praça de São Pedro, levando aquele Cristo. Foi realmente aquilo para mim, nossa, foi muito E eu acho que muitos padres viveram aquilo nas suas igrejas, olhando os bancos. Muitos, né? Muitos. Mas eu acho que talvez Deus tenha um propósito para mais uma vez mostrar para nós que às vezes o padre se acha tão autossuficiente, que ele é tão bom, que ele é o centro das atenções. Primeiro que nunca ele deve ser Cristo. Mas em segundo lugar, para perceber, querido, sem assembleia, sem o povo, você não é nada. Dê mais valor às ovelhas, ao povo que Deus coloca na sua vida. Porque não é por causa do dízimo deles, é porque é para eles que você está ali, senão o resto, não perde sentido o resto. Ô padre, e aí vem para Joinville, Boa Vista, né, Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, depois vai para Itália, depois vai para o Saguaçu, né, Paróquia São Francisco de Assis, por quanto tempo? 11 anos. 11 anos, e agora um novo desafio, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Glória, né? Nossa Senhora de Fátima, minha rua, 13 de maio, dia olha de Nossa aí, Senhora. Nós sempre temos umas coincidências. E o bairro é o quê? Glória, né? Isso, Glória. olha aí. Ó, Glória. Como é que é esse rodízio? Como é que é? Então, eu até comentei outro dia que falava das bodas de Canaã, que Jesus fez o primeiro milagre no casamento, e hoje a gente, nessa pandemia, os casamentos estão vivendo dificuldade, até quem tem muitos anos. E quem começa num casamento sabe dos desafios, e aí o pessoal às vezes, olha, o que o padre vai falar de casamento, né? E aí eu meio que brinquei, eu disse, vocês ainda têm dificuldade no casamento, mas casaram depois de namorar, de se conhecer e porque se amam. Mas eu agora estou num casamento com a minha noiva arranjado. Me arranjaram uma noiva que é a nova paróquia e me mandaram para lá, e aí eu olho para eles e estou tentando observar quem eles são, o que são, e eles também olham para mim e estão tentando esperar alguma coisa, e nós dois estamos tentando ver se vai dar clima. Então, estamos numa situação assim, de conhecimento da comunidade, mas eu já sinto que eles também já viveram, já acolheram outros padres, eu também já mudei de diversas vezes, já essa é a 6ª comunidade. Então, você sabe que esse primeiro período de adaptação é necessário, e eu estou vivendo essa experiência, mas parece que agora já está começando a caminhar com mais leveza, com mais carinho. Eles também vão me entendendo e eu estou entendendo eles, e acredito que logo, logo Deus vai começar a agir e vai acontecer os milagres lá também que tem que acontecer. E conte com a gente, padre, sabe disso, eu sei disso, vamos estar junto nessa batalha. Vamos. Por isso que eu acho que a vida vai ficando, Murilo, mais fácil, por a gente ter mais amigos, ter mais pessoas, que até hoje tinha missa lá e já vi pessoas da comunidade indo lá para dar apoio, para estar presente, e isso anima, dá sempre força. Daqui a pouco o dízimo também é transferido, né? Ajuda, né? Sim. Faz parte. Sabe que Santa Teresa falava assim, eu e Deus podemos muito, mas eu, Deus e dinheiro podemos tudo. Mas não tem, ninguém vai ser para pegar uma ilusão. Como é que tu vai conseguir muita coisa sem ter recurso? Não, a paróquia paga salário, paga plano de saúde, paga energia elétrica, como qualquer empresa, como qualquer Sim, e casa. Se tu não tem esses recursos, tu pode ter muito boa vontade, mas sem ar-condicionado, sem energia, sem microfone, tu vai falar como?
E padre, assim, ó, o senhor é um cara muito realizador, né? Um cara que foi empreendedor, né? Já teve empreendimentos e um padre construtor, né? Mudou paróquias por onde passou e tal. Quais são as suas pretensões maiores, assim? Quem sabe Dom Ivanor, alguma coisa assim? Existe um sonho do padre de ser um bispo um dia, algo assim ou não? Não, Não? não. E vou te ser bem sincero, porque a maioria dos padres diz que não, mas lá no fundo tá comprando uma meia vermelha, né? Porque o bispo anda de vermelho e tal, e lá no fundo ele já tá, se não com a cueca vermelha já. Mas eu não tenho esse sonho e lhe digo de coração, não. E não. Eu acho que assim o bispo ele precisa estar junto dos padres e trabalhar com padres. E não é o meu perfil. O meu perfil é estar com as pessoas. Estar com a comunidade, mais assim num contato direto. O que o bispo é um pouco privado, no sentido de que vai estar em todas as paróquias, mas não vai ter nenhuma paróquia. Ele não vai fazer casamentos, vai crismar, mas é pessoas que ele não conhece. E eu já não sou assim, eu prefiro trabalhar e atender aqueles que eu convivo, que eu conheço. Então, e assim, sinceramente, trabalhar com padre é o trabalho mais difícil que tem. Então, não é meu sonho. E mesmo que fosse, não depende de meu sonho, tá? Para ser um bispo, primeiro você tem que ser indicado pelo seu bispo, depois passa por uma seleção junto à nunciatura apostólica e depois é nomeado pelo Papa. Então, tem muitos que sonham, mas normalmente quem quer muito nunca vai ser, tá? Nunca chega lá. É que o padre Ivanor é uma pessoa que a gente admira muito pela sua fala, pelo seu dom de se expressar e cativar as pessoas. Mas mais do que isso, é um camaleão de estar num grupo de jovens e falar, tentar chegar na linguagem deles e chegar no clube de mães lá das senhorinhas e rir do vestido da senhora que está lá, né? De se adaptar muito fácil e gostar de fazer isso. Sim. Porque, padre, me desculpe e que Deus me perdoe, mas eu tenho uma bronca de padre vadio, padre que não gosta de trabalhar, e o padre está no altar, está no grupo de jovens, está querendo estar ali. O senhor mostra para a gente uma vontade de ser padre, um gosto pelo sacerdócio que nos motiva muito, assim, nos deixa muito felizes de vê-lo como padre. Nem todo mundo vai gostar do padre. Arruma inimigos por onde passa e arruma muitos amigos. Mas eu, particularmente, a minha família, os meus amigos, minha banda, somos muito felizes de ter compartilhado 20 anos até aqui e vamos adiante ainda. Obrigado, Murilo. Eu realmente, assim, e faço não como um teatro, faço porque gosto mesmo. Aliás, se tem uma coisa que eu não consigo é encenar muito, fazer de conta. Eu transpareço logo, se eu estou nervoso, se eu estou feliz ou se eu não gostei. Nem que eu tente fazer cara de bonzinho, se eu não estou bem, não adianta. As pessoas já notam, eu não consigo enganar, entendeu? Eu já sei disso, não adianta. Padre, então, partindo para o final aqui, 5 perguntas finais, bem diretas, para a gente entender um pouquinho mais do Padre Ivanor. Então agora, as perguntas finais para o Padre Ivanor. Padre, se pudesse dar um recado para o Ivanorzinho lá de 3, 4 anos, quando começou a despertar essa vontade de ajudar as pessoas, qual seria o recado que daria para o Ivanor ainda sem saber que rumo correr? Pois então, eu acho que eu diria talvez para se aplicar mais no estudo, que pudesse ter me dedicado mais ao conhecimento, para ter mais condições e poder realmente ajudar e fazer mais e melhor. Eu acho que perdi um pouco de tempo. Eu sei que Deus deu bastante capacidade, mas eu perdi um bocado de tempo fazendo coisas que não precisava. Eu acho que eu podia ter aproveitado melhor. Mas o padre vai passar dos 100 anos, então tem muito tempo pela frente, tá? Pois agora, tomara. Vaso ruim não quebra, homem. Não, Deus tem dificuldade de matar um polaco. Papa João Paulo II, que eu diga, viveu até o fim. Opa! E é o meu Papa, cara. Olha, quando eu lembro do Papa, eu lembro que eu admiro extremamente. E qual é um sonho que o padre já teve, que pouca gente sabe, ou que talvez até ninguém saiba, que vai falar pela primeira vez? Ah, meu Deus, esse sonho... Então, olha, sabe que o sonho que eu tenho e que nunca falei nada, até porque eu acho que é um pouco ambicioso demais, é ser piloto de avião.
mas não de helicóptero, porque eu gostaria de... Eu odeio esperar, eu odeio parar no trânsito, eu odeio ficar fechado dentro de um carro, e o meu sonho era ter um helicóptero e poder realmente chegar, principalmente para a praia, para lá e para cá, mais ligeiro. Que ótimo. E não tá longe, homem. Eu Não tá não longe. sei, não. Acho que agora já não vou conseguir mais, que é um estudo difícil para chegar lá. Ô, padre, e uma saudade, se pudesse voltar em algum momento da vida e viver ele de novo, ou até talvez fazê-lo diferente. Uma saudade que o padre tem, para que momento voltaria da sua vida? Então, eu acho que eu voltaria para minha primeira paróquia, sabe? Lá em Dom Feliciano, eu comecei a ser padre e eu era bastante jovem, eu trabalhei muito, eu fui para a escola e eu estava no meio dos jovens, então era a única escola de segundo grau e eu me identificava muito com eles e a gente fez muita viagem, convivemos, eu sempre era o escolhido, o regente lá, o responsável pela turma de formatura e tal. E eu tenho bastante saudade dessa convivência, dessa amizade, mas se eu voltasse lá, eu acho que faria um pouco mais diferente, de estar mais próximo deles. Eu acho que eu não aproveitei muito, eu me dediquei muito a outras coisas e eu podia ter dado mais tempo para eles. Isso é a maturidade ensina, né, padre? Pode ser, eu acho que sim. E se pudesse ocupar o lugar de uma pessoa na história, qualquer pessoa que existe, que ainda está viva ou que já viveu, que lugar, que momento e que pessoa que o padre gostaria de ser? Né? Eu já escutei gente falando aqui que gostaria de ser Ivete Sangalo num show, escutei alguém falando que queria ser Jesus Cristo, por exemplo, na Pesca Milagrosa, escutei outro falando que queria ser o Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil. O que o padre gostaria de ser? Pois agora, Murilo, se eu pudesse ser alguém que eu admiro extremamente, seria São João Paulo II. Não pela glória de Papa, por aquele glamour, mas pela autenticidade daquele homem, pela dedicação, pela entrega dele e ao mesmo tempo pelo carinho, pelo carisma que ele tinha, né? Até porque ele fez teatro, então ele sabia se colocar no lugar, ele tinha uma palavra certa, frases curtas, mas que realmente entraram para a história, que era uma frase dele que pesava 500 quilos, né? Eu admiro extremamente São João Paulo II, encontrei ele 3 vezes na vida e sinceramente já encontrei o Papa Bento, também o cumprimentei e agora por último recebi a bênção nos 25 anos de padre do Papa Francisco. Admiro todos eles, cada um dentro da sua capacidade, mas não pela glória de Papa, não pelo poder de Papa, porque ele também experimenta uma solidão que eu não gostaria de viver, mas de poder ter esse carisma, de estar no lugar dele para realmente transformar a vida de tanta gente como ele transformou e de países inteiros, eu estaria no lugar dele. Se fosse um momento da história que não fosse na hora do tiro, né? Isso. Boa, pois agora. Mas sabe que, olha, já passei por muitas. Tem uma história de arma de fogo, né? Se quiser contar, fique à vontade. Não, melhor não, deixa lá. Só para ficar claro, não foi ele que usou a arma de fogo, tá? Não. Foi um medo que passou. Isso. E, padre, se no final da sua história, da sua carreira, alguém pudesse lhe descrever, dizer, esse foi o padre Ivanor, como gostaria que as outras pessoas lhe descrevessem? Olha, a única coisa que eu gostaria que dissessem é que realmente foi bom, que ele foi uma pessoa que tinha bondade no coração. Era isso que eu queria, que realmente dissesse, não, olha, ajudou, fez a diferença, que tinha bondade, porque o resto é o resto. Eu acho que é aquilo que fala a palavra, que a gente tem que se tornar o amor. E eu queria muito, porque eu acho que se a gente se tornar o amor, tem tudo para estar com o amor eternamente. E sem isso, não vai ser nada, eu acho. Saiba que o padre já deu muito amor para minha família. E se eu pudesse lhe descrever, ele descrevia exatamente assim. Então, muito obrigado pela sua história, pela sua vida dentro da minha casa, da minha família, para mim, para minha esposa, meus filhos, minha mãe, e seja quem for, até para aqueles que não acreditam tanto. O padre sabe de quem eu estou falando. São pessoas que lhe admiram muito. Então, muito obrigado por ser quem o padre é e conte novamente sempre com a gente. Agradeço
Não sei se a gente cativa aí com toda essa conversaiada, talvez a gente podia partirmos para umas coisas meio sérias, às vezes podia ser mais alegre e mais leve, mas faz parte. Agradeço também e desejo sucesso, que Deus te abençoe e tomara que essa nossa conversa some, esse bate-papo ajude, sirva de reflexão e que transforme a vida de alguém de fato, porque é o que a gente mais quer, que as pessoas sejam ajudadas de uma forma delas, que reflitam e acolham, estejam abertas. E encerro dizendo, olha, a gente não está aqui para juntar, estamos aqui para espalhar, e o que vai ficar é o que espalhamos, e o que juntar não vai levar junto, acabou. O padre já participou de muitos retiros com a gente, e quando a gente faz um retiro, a gente diz, se pelo menos uma alma sair transformada desse retiro, Sim. nossa missão foi cumprida. E Sim. nessa entrevista, a minha alma foi modificada, então sinta-se com a missão cumprida. Bom, valeu Tá bom? a pena, obrigadão mesmo, tá? Valeu. Obrigado, padre. Joia. E assim, você que está assistindo, curta, compartilhe, divulgue esse nosso podcast. A gente quer levar informação positiva, fazer algo de legal para você se divertir, escutar histórias como a do padre Ivanor. Com a batina, todo mundo conhece esse cara. E agora, antes de chegar ali, é a história dele. Então, mande a sua sugestão de entrevistado, compartilhe com a gente suas perguntas, porque são vocês que vão fazer a diferença para que esse podcast vá bastante adiante. Então, esse foi o Xiloida. Cada um fala de uma forma, né, padre? E a sua história pra gente é realmente de verdade inspiradora e que a gente tenha mais histórias inspiradoras como essa. Mais uma vez agradecendo aqui Evandro, meu amigo, que está ali nos servindo, equipe Motiva Filmes que está trabalhando aqui sempre muito dedicada. Obrigado pelo patrocínio e até o próximo programa Xiloida. Valeu, pessoal!